depósitos, por exemplo. Porque os agentes, em geral, têm dívidas com os bancos. Muito parecido com aquilo que a gente viu na discussão do Adam Smith. Então, é a lei do refluxo. Tá? Então, reconhecimento de dívida privada podem ser usadas para pagamentos internos, para usar o termo lá do GNAP, dentro de uma comunidade de pagamentos privados, sem usar a moeda estatal propriamente, mas sempre usando a mesma unidade de conta determinada pelo Estado. Ok? Quando reconhecimentos de dívida, diz o Keynes, são usados dessa forma, podemos chamá-los de moeda bancária. Sem esquecer, entretanto, que essas moedas bancárias não são moeda propriamente dita. O dinheiro bancário é simplesmente o reconhecimento de uma dívida privada, expressa no dinheiro de conta, que é usado passando de uma mão para outra, alternativamente à moeda propriamente, para liquidar uma transação. É o meu caso quando eu uso depósitos bancários para liquidar uma dívida que eu fiz junto às Casas Bahia. E as Casas Bahia aceitam esse depósito como pagamento e liquida a dívida. Então, ao banco que antes me devia o depósito à vista, agora fica devendo depósito à vista à Casa Bahia. E a Casa Bahia pode usar esse depósito à vista para fazer outros pagamentos, para os seus funcionários, para os seus fornecedores, etc. E assim por diante. Assim, temos lado a lado moeda estatal ou moeda propriamente, então a moeda estatal é o único que é moeda propriamente, e dinheiro bancário, o reconhecimento de dívidas. Então, agora aqui, a questão fundamental. Proponho incluir como dinheiro estatal não apenas o dinheiro de curso legal ou obrigatório, mas também dinheiro que o Estado ou o Banco Central se compromete a aceitar em pagamentos para si mesmo ou a trocar por dinheiro de curso legal obrigatório. Então, o que distingue a moeda estatal, o dinheiro estatal, de qualquer outro dinheiro? Porque dinheiro estatal é aquilo que o Estado aceita em seus guichês de pagamento. Então, pagamentos de tributo, compras de qualquer ordem, por exemplo, compras de títulos junto ao Estado, ao governo, têm que ser realizados em dinheiro estatal. É o Estado que define a forma, o que será aceito em pagamento para ele mesmo. Então, ao definir a unidade de conta e ao definir aquilo que ele aceita em pagamentos para ele mesmo, o Estado está definindo o que é dinheiro. Então, obviamente, e vai ser o mais comum, o Estado vai emitir aquilo que ele aceita em pagamentos a ele mesmo. Ele vai emitir, geralmente, na unidade de conta que ele denominou. Então, o governo brasileiro denomina reais como sua unidade de conta e emite reais que serão aceitos, né, exclusivamente no nosso caso, só reais é aceito em pagamentos ao próprio Estado. Pagamentos como tributos e compra de títulos, por exemplo. Então, aí está a centralidade do Estado na definição do que é dinheiro. Totalmente diverso daquilo que a gente viu em Mengen e Smith, como origem do dinheiro. E totalmente de acordo com aquilo que aconteceu na história, na Mesopotâmia, para cá. Quais são as formas que a moeda estatal pode tomar? O Estado pode escolher o que para ser moeda? Bom, ele pode escolher uma moeda mercadoria? Sim, pode. Escolheu várias vezes. Escolheu moeda mercadoria ouro, prata, bronze, cobre. Ele pode escolher qualquer coisa, absolutamente. Faz diferença? Não. Continua sendo moeda estatal. Não faz a menor diferença o meio que ele escolhe. Então, diz o Keynes, as características essenciais do cartalismo, né, que é o fato do Estado definir o que é dinheiro, já estão presentes, mesmo quando o dinheiro passa por peso e não por conto.
uma vez que seja o Estado quem designa a mercadoria e o padrão de peso. Então, é o Estado que escolhe se ele quer uma moeda mercadoria ou não, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele basicamente usava mercadorias para determinar pesos. E o peso, ele que determinava a unidade. Quilos, mina, o que seja. Libras. Né? Então, essa é a primeira forma que a moeda estatal pode tomar. Pode ser uma moeda de mercadoria. Muitas vezes o Estado escolheu uma moeda de mercadoria. Pode ser uma moeda fiduciária, moeda representativa ou simbólica, que é criada e emitida pelo Estado, mas não é convertível por lei em outra coisa senão ela mesma, e não tem valor fixo em termos de um padrão objetivo. Por exemplo, o real. O real é uma moeda fiduciária. Ela não tem relação de troca fixa com nada. Não tem relação de troca fixa com nada. Finalmente, a moeda, terceira forma que a moeda estatal pode tomar, é a forma moeda administrada. É semelhante à moeda fiduciária, exceto que o Estado se compromete a administrar as condições de sua emissão de tal forma que, por conversibilidade ou não, tenha um determinado valor em termos de um padrão objetivo. Aqui ela pode, essa moeda administrada pode tomar duas características. Por exemplo, poderia ser essa conversão, né, que ela toma, poderia ser em relação a uma moeda mercadoria. Então, o padrão objetivo dela seria uma moeda mercadoria. Exemplo histórico é o padrão ouro. O que é o padrão ouro? É uma taxa fixa de conversão da moeda fiduciária numa moeda, num objeto, né? Numa coisa, no caso, o ouro, numa mercadoria. Então, a moeda administrada, ela pode ter, ela tem semelhanças, né, com a moeda mercadoria, e ela tem semelhanças com a moeda fiduciária. É também moeda administrada quando, por exemplo, um país fixa a conversibilidade da sua moeda em outra moeda. Então, quando um país fixa, sei lá, R$1 vai valer $1 sempre, isso é uma moeda administrada. Então, a moeda administrada, ela tanto tem alguma relação com a moeda mercadoria, quanto tem uma relação com a moeda fiduciária. Mas todas elas são moedas estatais, são de escolha, são sistemas de escolha do Estado. A nossa, atualmente, e a maioria das moedas no mundo são do tipo moeda fiduciária. E aí, o esquema final de todos esses conceitos que a gente acabou de ver. Então, o Estado determina a unidade de conta, em que todos os contratos de dívida, que está ali, reconhecimentos de dívida, serão expressos, estabelecidos, inclusive ofertas de contrato, que lista de preços são ofertas de contrato. Então, deriva da unidade de conta os contratos de dívida e, de outro lado, deriva da unidade de conta a moeda propriamente, ou seja, a emissão estatal. Então, o Estado define a unidade de conta e ele emite uma moeda de alguma maneira, que é a moeda propriamente. Então, essa, de alguma maneira, vem a seguir, que é a moeda estatal, que pode ter teve na história, 3 formas. A moeda mercadoria, então o Estado determina uma unidade de conta, libras, e mede essas libras com moeda mercadoria, o peso, né, da moeda mercadoria, e determina o valor dela. A moeda estatal também pode tomar a forma de moeda administrada, em que uma moeda fiduciária, ela já vou falar o que é a fiduciária, tá? Mas a moeda administrada é quando a moeda fiduciária, ela guarda uma relação fixa ou com a moeda mercadoria ou com uma outra moeda.
Então, é o que ele chamou de um padrão objetivo. Nem sempre é um padrão objetivo. Pode ser uma outra moeda. Pode ser uma relação da moeda real com o dólar. Se eu fixar essa relação, então eu tenho uma moeda administrada, porque ela tem a sua emissão está determinada por uma relação fixa com outra coisa que não é ela própria. E a moeda fiduciária é aquela que não tem relação nenhuma com outra coisa senão consigo mesmo. Então ela não guarda nenhuma relação fixa com a moeda mercadoria, nem com um outro padrão qualquer. E, finalmente, o reconhecimento de dívida, o que ele chama de moeda bancária. A moeda bancária é uma dívida privada que é reconhecida e aceita amplamente na sociedade. Okay? Então, as formas que nós temos hoje em dia, são 3, basicamente. A moeda estatal, que pode tomar a forma, tem tomado a forma, de moeda administrada ou moeda fiduciária, mais recorrentemente com a moeda fiduciária, e a moeda bancária, moeda privada. Ok? Então, essa é a teoria mais completa, né, da moeda cartalista, em que o dinheiro é uma criatura do Estado. Tá? Na próxima aula, nós vamos transformar esses conceitos aqui mais abstratos, digamos assim, em coisas mais operacionais. Vamos ver como que o nosso sistema, como que esses conceitos que vocês estão vendo aí agora, eles se... como é que se diz? Como eles se transmutam, né, mais objetivamente no funcionamento de nosso sistema econômico moderno, né, no sistema monetário moderno. Eu vou usar exemplos da economia brasileira para vocês verem que todos esses conceitos aqui se aplicam plenamente à economia corrente. Ok? Então, até a próxima.